Olá, seja bem-vindo ao Conversas Aleatórias. Em algum momento do dia, você já sentiu uma dorzinha de cabeça? Às vezes até tomou um analgésico qualquer e essa dor passou. Você sabe que existem vários tipos de dores de cabeça? E que cada uma delas tem um tratamento diferente? Para falar sobre as dores de cabeça, eu converso hoje com o médico neurologista Emerson Milhorim. Seja bem-vindo, Emerson. Boa tarde, André. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Então, Emerson, dor de cabeça é um assunto que todo mundo tem uma receita, né? É verdade. O que faz, o que é a causa, mas afinal de contas, quando eu devo me preocupar com a dor de cabeça? Essa é uma ótima pergunta, uma ótima questão. Então vamos lá. Eu começaria, André, dizendo para você e para os ouvintes o seguinte. Em primeiro lugar, dor de cabeça tem um sinônimo. Em termos médicos, dor de cabeça é sinônimo de cefaleia. Então, existem diversos tipos, podemos dizer que existem dezenas de tipos e subtipos de dor de cabeça, ou seja, dezenas de tipos e subtipos de cefaleias. A primeira questão que o especialista neurologista, o médico neurologista deve pensar é o seguinte: as dores de cabeça, ou seja, as cefaleias, elas podem ser primárias ou secundárias. Em rápidas palavras, o que vem a ser isso? Uma cefaleia primária é aquela dor pela dor. Pode incomodar, pode judiar da pessoa, mas não há doença, não há lesão no crânio, não há lesão no cérebro, não aparece em exame algum, tomografia computadorizada, ressonância magnética, líquor, que é o líquido, retirado por punção espinhal, eletroencefalograma, então, exames de sangue, ou seja, nenhum tipo de exame vai detectar um problema específico. Apenas dói. Então, essa é uma dor de cabeça sem lesão, sem doença, sem consequências graves. Então, nós chamamos essa dor de dor primária. Como você disse, apenas dói, judia, dói muito, mas não passa disso. O exemplo mais conhecido desse tipo de cefaleia primária, de dor de cabeça primária, é a enxaqueca, cujo nome médico é migrânia. Uma outra dor de cabeça, uma outra cefaleia primária extremamente comum, principalmente em épocas de estresse, de preocupação, é a dor de cabeça por tensão, que a gente pode falar dela daqui a pouco. Agora, preocupantes são as dores de cabeça ou cefaleias secundárias, ou seja, essas cefaleias, elas são então secundárias, ou seja, elas são devidas a algum tipo de doença ou lesão no crânio ou no cérebro. Então você pode ter uma cefaleia durante uma meningite aguda ou crônica, você pode ter uma cefaleia por excesso de líquido dentro do cérebro, ou seja, hidrocefalia, você pode ter cefaleia em ruptura de vasos sanguíneos cerebrais, que são os AVCs hemorrágicos, dos quais a ruptura de aneurismas cerebrais é um dos principais tipos. Você pode ter dores de cabeça após traumas cranianos devido à presença de hemorragia com ou sem coágulos. Às vezes você pode ter dor de cabeça com tumores cerebrais benignos ou malignos, E aí é um perfil de dor de cabeça completamente diferente e normalmente contínuo. Isso é uma das coisas que mais chama a atenção. Não para de jeito nenhum. Pode até ter alívios transitórios ou diminuição de ansiedade, mas via de regra é uma dor de cabeça que dói continuamente e tende a ir aumentando com o tempo. Ao contrário que as cefaleias primárias, por exemplo, a migrânia, popular enxaqueca, a dor tensional, normalmente ocorre em episódios isolados. Tem dias, tem horas ou dias de dor e períodos sem dor, alternados, que dá o caráter benigno. Que medicação que eu tomo ou não tomo medicação? Dá algum problema eu tomar uma aspirina todos os dias, eu tomar uma dipirona
uma vez por semana? Até que ponto eu posso me automedicar nesse sentido, ou até que ponto eu tenho que fazer uma investigação mais aprofundada? Muito bem. Eu me lembro a coisa de seus 23, 24 anos atrás, na época da residência médica, né, na USP em Ribeirão Preto, o grande professor, ainda professor, Dr. Speciali, ele dizia que o nosso paciente nos procura em consultório para tratar dor de cabeça em uma dentre duas síndromes possíveis. Uma é a síndrome do já não aguento mais e a outra é a síndrome do dessa vez ferrou. O Speciali é uma figura humana incrível. Mas é verdade. Então, o que acontece? Se eu tenho uma dor de cabeça de intensidade tolerável, que me incomoda, em baixa frequência, ou seja, uma vez ao mês, 2 vezes ao mês, numa média menor que uma vez por semana, e um analgésico comum, ou às vezes essa dor, um analgésico comum já me ajuda a aliviar, a acabar com a dor, ou mesmo uma boa noite de sono já resolve a minha dor. Daí alguns dias eu volto a tê-la e mais uma vez um analgésico comum ou mesmo sem ele isso me resolve. Essa não é uma dor preocupante. Até prova em contrário, embora não haja uma garantia absoluta disso, obviamente, mas até prova em contrário é bastante possível, bastante provável que se trate de uma cefaleia primária, sem consequências. Agora, basicamente, uma dor de cabeça, uma cefaleia muito intensa, muito violenta, desde o primeiro episódio, ela já justifica a procura pelo atendimento médico. Uma dor de cabeça que, no passado, meses ou alguns poucos anos atrás, era uma dor que incomodava esporadicamente e, com o passar do tempo, ela se tornou cada vez mais frequente e cada vez mais intensa. Ela também tem características de dor primária, mas aí já justifica um tratamento específico com o neurologista, né? Abre-se aqui um parêntese muito interessante a respeito do tratamento. Quem tem vários episódios de dor, acima de um episódio de dor por semana, nós dividimos o tratamento entre aquele medicamento que é tomado na hora da dor e aquele medicamento que é tomado todas as noites por um período de 3 a 6 meses de tratamento contínuo para tentar aliviar a dor do ponto de vista preventivo, impedindo ou pelo menos amortecendo a vinda da dor. Entendi. Então, essa pessoa que tem essa dor primária, ela passa mal pra caramba com essa dor, ela não pode tomar um analgésico comum todos os dias ou toda semana. O ideal é que não. O organismo ele tem a capacidade de se adaptar a tudo aquilo que gera alívio, gera prazer. Então vamos pegar o exemplo da migrânia, popularmente chamada de enxaqueca. É uma dor latejante, pulsátil, na região frontal da cabeça, unilateral ou dos 2 lados da cabeça, piora com luminosidade, ocorre junto com náuseas, vômitos, normalmente está relacionado ao estresse e pode ser violenta. Se a pessoa, em todos os episódios, necessita tomar analgésico, com o passar dos meses, ela vai precisar de cada vez mais analgésico e ou trocá-lo por coisa cada vez mais potente. Sem que essa pessoa perceba, o uso muito frequente de analgésicos vai levar a um efeito tipo, entre aspas, bola de neve, onde cada vez ela vai ter mais episódios de dor. É comum em consultório nós termos clientes que nos procuram e dizem assim, poxa, eu já tratei de enxaqueca, eu tenho tomografia, ressonância magnética, tudo normal, ou seja, eu sei que é só uma enxaqueca. Ela me judiava esporadicamente, mas de algum tempo para cá está doendo várias vezes por semana. Eu não sei o que está acontecendo. Ou seja, uma enxaqueca pode ser também uma dor tensional, aquela dor que aperta, que pesa a cabeça, né? Mas qualquer tipo de dor dessas chamadas primárias, benignas, mas que incomodam a gente no dia a dia.
Se eu uso analgésico com muita frequência e me encontro num período de estresse, eu passo de uma dor de cabeça que me incomodava esporadicamente para um monstro que me incomoda diariamente de uma forma intensa. E analgésicos que antes me aliviavam, agora não têm efeito algum. Eu passo de uma cefaleia episódica para uma cefaleia crônica diária que acaba com a minha qualidade de vida. E basicamente, dois são os fatores que levam a essa piora inadvertida, né, que nós mesmos, sem perceber, podemos criar. O abuso de analgésicos e altos níveis de estresse. E assim, o estilo de vida ele também pode ser relacionado com a dor de cabeça, o tipo de alimentação. Isso tem a ver ou é mito? Não se trata de mito. E a resposta é sim para as duas coisas. Um estilo de vida saudável, com níveis administráveis de ansiedade, de tensão, de estresse, significa menos dor de cabeça ou ausência de dor de cabeça. Um estilo de vida tenso, preocupado, sobrecarregado, sono de má qualidade ou um número de horas insuficientes, irritabilidade, variações de humor, tudo isso tende a aumentar a ocorrência de quase todos os tipos de dor de cabeça. Em relação à alimentação, isso também é verdadeiro em relação à migrânia, à enxaqueca, né? Porque muitas pessoas portadoras de migrânia ou enxaqueca, como queira, têm aquela lista de alimentos que é variável de pessoa para pessoa que podem desencadear a dor. Por exemplo, é atribuível que alguns alimentos possam gerar enxaquecas. Em algumas pessoas, chocolate, em outras pessoas, alguns tipos de tempero. Em algumas pessoas, o café, em pequenas quantidades, ele é preventivo. Mas em algumas outras pessoas, o café induz a dor. Isso é variável também. Comidas gordurosas. Às vezes não precisa ser alimento. Alguma bebida, algum odor, algum cheiro enjoativo já é o bastante. Há uma visão mais moderna em relação às enxaquecas, em relação às migrânias, que dizem que talvez o alimento não seja um fator primordial. Em relação ao chocolate, que muitas vezes leva à má fama de produzir enxaqueca, há quem acredita, existe uma teoria nos últimos anos, de que como o chocolate muitas vezes traz alívio na nossa ansiedade, as alterações químicas na parede dos vasos sanguíneos da nossa cabeça, dentro ou na pele do crânio, essas alterações de vasos sanguíneos que levam à dor característica da enxaqueca, há quem diga, há cientistas que já postulam que essa dor, na verdade, essas irritações que geram a dor, os seus primeiros eventos começaram mais de 24 horas antes da dor em si. Ou seja, o chocolate, na verdade, seria uma tentativa subconsciente da pessoa buscar um alívio antes mesmo da dor em si começar a ser percebida. Isso ainda cabe comprovação. Emerson, e assim, a medicação para dor de cabeça é muito fácil da gente chegar na farmácia e comprar uma dipirona, comprar um analgésico qualquer. O que você tem para passar para quem está nos ouvindo dos cuidados que ele vai ter com esse excesso, além, claro, de, como você já falou, disso poder piorar o processo de dor? As pessoas que têm cefaleias, as pessoas que têm dores de cabeça de uma forma bastante esporádica, né? A gente brinca lá uma vez ou outra, e um analgésico comum que dispensa receita médica, que é vendida, como se diz, no balcão da farmácia, essa pessoa, a priori, não precisa se preocupar tanto. A pessoa deve evitar o uso de analgésicos ou anti-inflamatórios quando essa dor de cabeça se torna frequente e, consequentemente, ela sente a necessidade de vira e mexe ter que voltar a tomar a medicação. Essa pessoa é o tipo de cliente que deve buscar a ajuda do especialista. E atualmente a gente vem assistindo por aí, vendo nas redes sociais, muitas pessoas aderindo à meditação, mindfulness,
como terapias alternativas para o tratamento da dor, não só especificamente a dor de cabeça. O que você tem a dizer para a gente nesse sentido? Tem algum estudo que já comprova alguma coisa relacionada? É verdade. Mindfulness, meditação e outros tipos de terapia, a própria fisioterapia, né? No sentido de busca de relaxamento muscular e gerando bem-estar e relaxamento do ponto de vista mental, tudo isso é válido para qualquer tipo de dor aguda ou crônica, e as dores de cabeça, as cefaleias também se enquadram. Na verdade, eu costumo brincar com os meus clientes em consultório que a pessoa calma, mansa, tranquila, desencanada, ela nunca vem ao meu consultório para falar de dor de cabeça. Dor de cabeça por tensão ou dor de cabeça por enxaqueca, a maioria dos tipos de neuralgias de crânio que geram muita dor, são características de personalidade tensa, preocupada, perfeccionista, ranheta, né? Não que isso seja defeito, até porque eu me enquadro nessa característica, né? Mas a pessoa calma, desencanada e relaxada, a pessoa calma, relaxada, mansa, desencanada, essa pessoa jamais vem ao consultório tratar uma dor de cabeça crônica. Então a questão mental a questão emocional é fortemente relacionada à dor de cabeça. Quanto maior o nível de estresse, maior a frequência e intensidade da dor. Quanto mais relaxada e tranquila for a pessoa, menor a possibilidade de dor, sem dúvida alguma. Dois termos que você citou e a gente ouve muito no meio médico, e você falou aqui em relação à dor crônica e dor aguda. O que seria a diferença do crônico e o agudo? A dor aguda é aquela dor em episódios. Hoje tive dor, ou estou tendo dor hoje. Essa é uma dor aguda. Normalmente, as definições às vezes variam, né, em relação a tipos de dor, em relação a autores diferentes, a cientistas, neurologistas e clínicos formadores de opinião em diferentes áreas, mas basicamente, em dor de cabeça, o nosso assunto de hoje, dor de cabeça crônica é aquela que nos incomoda acima de 5 vezes por semana, ou seja, 5, 6 ou 7 dias da semana, ou seja, doendo todos os dias, e isso se repetindo por pelo menos 6 meses. Essa é a definição para dor crônica em cefaleias, em dor de cabeça, nosso assunto de hoje. A dor aguda é um episódio de dor, né? Aquela dor que se iniciou hoje, ou aquele episódio que se iniciou hoje. Ou seja, a pessoa tem um episódio de dor, um dia de dor por semana, ou 1 a 2 episódios de dor por mês. Ela teria episódios de dor aguda. Se ela tiver 5 ou mais dias por semana de dor de cabeça, e isso se repete ao longo de 6 meses, é dor crônica. E isso interfere na gravidade dessa dor ou não? Depende de como é essa dor aguda e como é essa dor crônica? Depende de vários fatos, né? Logicamente, uma dor que se repete com tamanha frequência, ela já está sendo investigada. Tomografia computadorizada, ressonância magnética, visita ao neurologista, tentativas de tratamento. Ela pode ser uma dor primária, sem consequências, não dá exame, mas precisa ser tratada porque ela acaba com a qualidade de vida da pessoa. Agora, uma dor que começa e não passa, ela precisa ser investigada para descartar a possibilidade de uma dor secundária, ou seja, de uma dor de cabeça devida a alguma lesão oculta dentro do crânio. Emerson, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Mais uma aula aqui com Conversas Aleatórias. Um grande abraço para você. Abraço a todos, gente. Muito obrigado. Para mais conteúdos sobre as dores de cabeça, acesse @Dr. Emerson Milhorim.